Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 fundos imobiliários que estão pagando aproximadamente 13% ou mais de dividend yield. Então, bora lá para os fundos imobiliários. Vamos começar aqui pelo CPTS11. Ele está com dividend yield de 14,81%. Isso aí é muito bom. Obviamente que mostra um histórico, né? A gente puxou os últimos 12 meses de pagamento de dividendo. Como vocês podem ver, em dezembro, por mais que ele tenha pago um pouco menos, mesmo assim, ele está com um dividend yield bem legal. Então a gente pode ver que esse fundo imobiliário está bem barato, pois o PVP dele é de 0,86. Então vamos pensar aqui. Se quando a gente tem um PVP de 1, é quando o ativo está no seu preço justo, e a gente fizer uma conta rápida aqui de 1 menos 0,86, a gente consegue ver que a gente tem um potencial de valorização de 14%. Esse potencial de 14% é simplesmente porque esse fundo imobiliário volte ao seu preço justo. Então, mesmo que ele não pague tanto dividendo assim quanto nos últimos 12 meses, a gente ainda vai ter um potencial de valorização que é bem interessante, de 14%. Então, faz sentido a gente também ficar de olho nesse tipo de fundo. E lembrando que o CPTS11 ele tem muito contrato ali dentro dele que é atrelado à inflação. Então, pode ser sim que ano que vem ele não pague tanto. E esse também é um dos motivos para que ele esteja descontado. E o próximo fundo imobiliário que a gente vai falar é o RSCR11. É um fundo que está com uma situação bem parecida. Ele está com 14,96% de dividend yield e também está bem descontado, com preço sobre valor patrimonial de 0,90. Esse título a gente tem que ficar de olho nele, pois ele é intitulado de um fundo de risco médio. Isso quer dizer que não é aquele fundo mais arriscado, mas também não é o fundo mais seguro. Ele está ali no meio termo. A maior parte desse fundo imobiliário aqui de papel são atrelados à inflação. E basicamente 93% do ativo, do patrimônio desse fundo aqui, são formados por CRIs. Então ele é um fundo de papel praticamente puro. E o próximo fundo imobiliário é o KNCR11. É um fundo imobiliário de CRI, é um papel, um ativo de renda fixa. A gestão dele é do Kinea, ou seja, Itaú. Então, basicamente, é uma carteira que tem CRIs atrelados ao CDI. Então, esse fundo tem papéis de CRI que pagam algo próximo do CDI, mais 2,5% ao ano. É uma rentabilidade acima do CDI. Além disso, esse fundo imobiliário está com PVP de 0,98. Esse fundo pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 12,99%. Se a Selic ficar elevada em 2023, o KNCR11 pode ter um dividend yield estimado de 13% a 14,2% ao ano. E o próximo fundo é o IRDM11. Esse fundo aqui é bastante volátil. A gente pode ver que ele teve uma desvalorização de 4,7% nos últimos 12 meses. Podemos ver que o PVP dele encontra-se abaixo do seu valor patrimonial. Esse fundo tem uma característica um pouco diferente, porque ele tem vários outros fundos imobiliários dentro da carteira dele. Ele tem uma parte dele também em CRI, mas tem uma outra parcela com outros fundos imobiliários sendo negociados. Então aqui depende muito da capacidade de gestão comprar e vender esses outros fundos imobiliários na hora certa. Esse fundo vale a pena ficar de olho, porque geralmente ele é negociado acima do seu valor patrimonial. E agora a gente pode perceber que ele está um pouquinho abaixo. E antes de falar o último fundo imobiliário, eu tenho aquela velha pergunta a te fazer. Você já se inscreveu no canal? Se você não é inscrito, tá dando mole. E se você é inscrito, não se esqueça de curtir o vídeo para que esse conteúdo possa chegar até mais pessoas. O último fundo imobiliário que vamos falar hoje é o VGHF11. Esse fundo imobiliário também tem vários fundos imobiliários dentro dele. Aproximadamente 25% do seu patrimônio do fundo são outros fundos imobiliários, cerca de 63% do patrimônio do fundo são CRIs, que caracterizam muito esses fundos de papéis, né?
e tem muita interferência ali, tanto da inflação como da taxa de juros. A gente pode ver aqui no gráfico da direita que aproximadamente 51% desses contratos de CRIs que fazem parte do fundo são atrelados ao CDI. Então, deve continuar pagando bem, sendo que a outra metade é a inflação. Pode ser que isso balanceie um pouco aí nos próximos anos. Esse fundo está com PVP de 1 e está com um dividend yield bem legal aí de 16,01%. Então a gente vê aqui 5 fundos imobiliários de papel que estão tendo bons dividend yields. Os fundos imobiliários de papel eles são beneficiados pela elevação da inflação e dos juros, porque eles investem em títulos de renda fixa que acompanham indicadores como o IPCA e o CDI. Quando a inflação ou os juros sobem, os CRIs atrelados ao IPCA e ao CDI, os fundos imobiliários que investem neles, se tornam mais rentáveis. Me conta aí se você tem algum desses 5 fundos imobiliários que eu trouxe aqui no vídeo e qual a sua próxima estratégia nos próximos anos. Por hoje é isso, valeu e até a próxima!